6 de agosto. Em geografia nós vamos estudar, certo? A interdependência entre o espaço rural e urbano, tá? Lá na nossa plataforma, a tia já havia pedido que vocês fizessem uma análise da imagem da seção troca de ideias e respondessem os questionamentozinhos da letra A até a letra F no caderno, tá? E hoje nós vamos fazer essa análise juntos, tá? E vamos ver aí se as nossas respostas elas estão em concordância, se elas estão em harmonia, tá bom? E olha só, gente, eu começo com a seguinte pergunta: o que é interdependência? Interdependência, hein? Vocês sabem o que é? Tenho certeza que vocês já pesquisaram no dicionário de vocês. Mas interdependência é o estado ou a qualidade, tá? De uma pessoa ou de algo, uma coisa que depende de outra, certo? Isso é interdependência. Uma coisa que está ligada com a outra, né? Que depende de outra. Pode ser com relação a objetos, acontecimentos, pessoas, tá? Isso é interdependência. E a gente sabe que para o bom funcionamento, tá? Da nossa cidade, da região, da área urbana, a gente precisa também da colaboração da zona rural, da área rural, certo? Então ocorre aí essa interdependência. E vice-versa, também o rural depende também do urbano, tá? Então há essa troca, há essa ligação, há essa interdependência. Então, na seção troca de ideias, ela pede que a gente observe a imagem com atenção para identificar todos os detalhes presentes nela, né? E aí depois conversar com os colegas sobre o que perceberam e respondam as perguntas da página 3, que foi o que eu pedi para vocês. A gente vai ter esse diálogo agora, né? Que a gente não tá podendo ter com os colegas por conta do que tá acontecendo, mas a gente vai ter agora com a tia, tá? Olha só, então vamos observar a imagem, tá? Essa imagem é bem legal. Então, gente, nessa imagem nós podemos identificar aí, né, um cenário familiar, né? Nesse cenário aí está representado os produtos primários, né? Produtos industrializados que demonstram a interdependência entre o espaço rural e o espaço urbano. Certo? Então, a gente pode observar isso nessa imagem. Aí, lá na página 3, faz a seguinte pergunta. A letra A diz assim: o que a ilustração da página anterior retrata? Então, retrata, né, o momento da refeição, o momento de uma refeição em família, né, o momento do jantar de uma família. Então, essa é a resposta da letra A. Na letra B, pergunta que produtos industrializados utilizados para servir a refeição estão representados. Então, para servir a refeição estão representados aí a toalha, certo? A jarra de suco, as tigelas, as panelas, certo? Os copos, os guardanapos, tudo isso a gente é capaz de observar nessa imagem, tá bom? Na letra C, pergunta que alimentos estão postos à mesa. Então, de acordo com o que a gente pode analisar nessa imagem, a gente já observa que o arroz, o feijão, certo? A carne aí, a salada, o ovo, o alface, o tomate, a cenoura, o brócolis, a azeitona, certo? O sal. E é isso, gente, na letra C. Na letra D, pergunta assim: quais desses alimentos representados podem ser consumidos in natura, ou seja, de forma natural? Aliás, em sua forma natural, né? Que podem ser consumidos em sua forma natural. E também perguntou quais precisam ser preparados previamente, por cozimento, por exemplo, né? Antes do consumo. Então, a gente pode perceber que o alface, a cenoura, o tomate, eles são alimentos que podem ser consumidos in natura, né, em sua forma natural. Já o arroz, o feijão, a carne, o ovo, o brócolis, são alimentos que precisam de algum tipo de cozimento, certo? Algum tipo de preparo prévio para que eles possam ser ingeridos. Na letra E, ele faz a seguinte pergunta: que tipos de alimentos in natura, preparados, industrializados, você consome no dia a dia? Então, quais são? Então, gente, essa é uma resposta pessoal,
Mas nós podemos fazer a seguinte diferenciação, tá? Para você não se confundir na hora de dar a resposta. Quando você for colocar os produtos que você consome in natura, aqueles produtos que eles não precisam de um preparo prévio para ser consumido. Então pode ser frutas, por exemplo. Aí tem os produtos que são preparados previamente, né? Que é o arroz, o feijão, a carne, né? A gente precisa ter esses preparos prévios para poder consumir. E também tem os alimentos industrializados, né? Que são aqueles alimentos enlatados, alimentos que vêm comprimidos em uma caixinha, né? Algumas vezes eles têm que ser preparados, tem que haver um preparamento prévio, outras vezes não precisa, né? E assim a gente faz essa diferenciação. E na letra F diz o seguinte, gente, ó, com base na ilustração, escolha uma palavra para caracterizar a relação entre os espaços rural e urbano. Então, essa é muito fácil. No começo aqui do vídeo, eu falei para vocês o que é interdependência, né? Que é essa ligação, né, de pessoas ou coisas ou acontecimentos, né? Que uma depende da outra e vice-versa. Então, você pode usar palavras como conexão, interdependência, ligação, união, troca, relação, o que mais? Circulação, ligação. Essas são as palavras que remetem aí a caracterização da relação entre o espaço rural e urbano. Muito legal, né? Muito simples, né? Então, gente, com relação à produção, à circulação e o consumo, nós estudamos que o campo e a cidade, embora eles sejam formados por elementos naturais e também culturais, eles têm características próprias, tá? Tem características próprias do seu lugar, entendeu? Como, por exemplo, no campo nós podemos perceber que prevalecem os elementos naturais, como rios, vegetação, e existe uma menor concentração de pessoas, né? Nessa parte. A gente pode perceber também que existem poucas construções, e quando tem as construções, elas são bem afastadas umas das outras, né? As casas são bem afastadas, certo? E também as atividades que são relacionadas ao campo, né? São as atividades de agricultura, de pecuária e também extrativismo, né? Entre outras atividades. E já na cidade, há muitas construções, existe uma grande concentração de pessoas, né? De movimentação de pessoas e também de veículos, né? E a maioria das atividades econômicas está relacionado ao comércio, à indústria e aos serviços prestados, né? Então agora eu quero que vocês observem aí essa fotografia. Ela retrata exemplos de atividades que são praticadas no campo e também na cidade. E aí nós temos uma agricultora familiar trabalhando em horta orgânica no município de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, certo? E aqui, nessa próxima imagem, nós temos um estabelecimento comercial no bairro de Santa Cecília, no município de São Paulo, tá? Então, gente, essa primeira imagem que eu mostrei para vocês da agricultora, certo? Acontece no campo, tá? Atividade praticada no campo. Já essa segunda imagem do estabelecimento comercial, são atividades que acontecem na cidade, na zona urbana. Então, gente, apesar desses espaços, né, espaço rural, que é o campo, e o espaço urbano, que é as cidades, eles apresentam uma interdependência, uma relação de interdependência. Então, apesar dessas diferenças, né, que eles têm, que a cidade tem do campo, eles têm essa relação de interdependência, tá certo? Por quê? Então, os moradores do campo, eles dependem dos produtos, né, dos produtos e dos serviços, né, das cidades. Então, assim também como os moradores da cidade precisam do que é produzido lá no campo, do que é produzido na zona rural, tá bom? Então, gente, dessa forma, os produtos, né, como alimentos e objetos, servem tanto para os moradores da cidade
e também como para os moradores do campo, tá bom? Agora eu quero que vocês observem aí essa imagem, tá? Essa imagem, aliás, eu quero que vocês observem com atenção. E são duas imagens, né, gente? Então são duas imagens e eu vou colocar uma de cada vez, ó. A primeira é essa daí que vocês estão vendo, né? Ela revela outros exemplos, né, de interdependência entre o campo e a cidade. Então, como a gente pode observar, o comércio de frutas, verduras e legumes em feira urbana no bairro. Então, essas frutas, né, elas vieram do campo, certo? Para serem vendidas na zona urbana, tá bom? E nessa segunda imagem, nós temos aí um drone sobrevoando a plantação de cana-de-açúcar no município, tá? Então, a partir dessa imagem, nós podemos perceber aí a dependência que o campo também tem da zona urbana, né? Porque esse drone aí, ele é fabricado nas cidades, certo? E aí ele vai para ajudar nas plantações, tá certo? E a gente encerra a nossa aula de geografia por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e tenham aprendido muita coisa sobre essa relação de interdependência entre a zona urbana e a zona rural, tá bom? Na próxima aula a gente vai aprender muito mais coisa, tá? E é isso, gente. Um beijo e até a próxima aula.